Irmãos, com muita alegria, estamos aqui nesta manhã, adorando ao nosso Deus, ao nosso Criador, e agora queremos então convidá-los para que os irmãos possam abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículo de 1 até o 8. Diz assim a palavra: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Versículo 2: Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Versículo 3. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Versículo 4. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Versículo 7. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Coloquei o título nesta palavra: Perdendo a oportunidade de testemunhar. Esse é um daqueles textos que a gente precisa debruçar um pouquinho nos textos sagrados e ver por que tudo isso aconteceu. E eu quero convidá-los a gente saber exatamente tudo o que aconteceu com Ezequias. E eu fiquei assim muito impressionado com o que eu aprendi fazendo uma pequena pesquisa sobre tudo isso que nós lemos aqui. Ezequias, ele foi o 13º rei de Israel, em Judá, e ele reinou por 29 anos, e a grande parte da história de Ezequias está registrada no livro de Reis, 2º Reis, no capítulo 20, de 1 a 11, e também no livro de Crônicas, 2º Crônicas, capítulo 32, de 24 a 31, além do texto que nós lemos aqui, no livro do profeta Isaías, que foi seu contemporâneo. E a história está relatada aqui no livro de Isaías, nos capítulos 37, 38 e 39. E eu quero ler então os versículos do capítulo 38 de Isaías, de 1 até o 5 apenas. Diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Por esse tempo,
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Então aqui, meus irmãos, a gente tem um relato do que nós acabamos de ler no capítulo seguinte, de 39, de 1 a 8. E Ezequias, após ser curado, ele escreveu um cântico de louvor a Deus, que está no capítulo 38, e eu vou fazer apenas um resumo. Isaías 38, a gente vai encontrar o cântico de Ezequias, e o versículo 15 diz assim: que direi? Fez uma pergunta. Como falou, assim ele me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Após a doença, ele ser curado, ele pôde fazer uma avaliação de como Deus foi generoso com ele. E ele então faz essa pergunta, e ele mesmo responde: que direi? Como falou, assim me fez. E ele faz então uma espécie de promessa, que iria andar vagarosamente pelos restos dos seus dias, porque ele sabia do problema gigantesco que ele passou, a doença, ele foi curado, né? E ele pergunta: de que maneira poderá louvar a Deus? Mas em Isaías 38, versículo 16, ele mesmo diz assim: Senhor, por causa dessas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Ele aqui já está pedindo que o Senhor o conserve, que o livre de enfermidade e doença. Talvez essas promessas é porque ele teve o privilégio de receber a misericórdia de Deus, e embora essas ações de graças que a gente tem que ter, são experiências que a gente precisa observar, podem marcar a nossa vida. Aqui no versículo 16 ele reconhece: eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura, tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa conhecer, e a teologia ela vai deixar isso bem explícito, que a cura física que acontece com a gente, muitas vezes, né, ela traz no seu bojo uma cura espiritual, e estão intimamente ligadas. Nossa vida, ela faz parte de um todo, a gente não pode desconectar o material do espiritual, há uma conexão muito forte, né? Quando ele diz aqui: lançaste para trás meus pecados, porque Deus não somente coloca nossos pecados fora de vista,
também os coloca fora do alcance, e a gente pode ter uma longevidade com segurança, com paz, com saúde perfeita. Há uns textos que eu gostaria de mencionar aqui. Há um texto muito interessante no livro de Miqueias, no capítulo 7, o versículo 19, que diz assim: o Senhor Deus, ele diz: o Senhor voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias está fazendo aqui uma menção do grande poder e da grande misericórdia de Deus. E uma das coisas que nos alegra e nos faz ser gratos sempre é que Deus tem grande prazer em nos abençoar. Ele tem uma satisfação, Ele quer ver-nos bem. E aqui o texto está dizendo que Deus coloca os nossos pecados fora da lembrança dEle. Deus não é aquele que fica cobrando: oh, eu te curei. Não, Deus, Ele cura porque Ele nos ama, Ele faz a obra acontecer. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34, na parte B, diz o Senhor: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus coloca nossos pecados fora da existência. Ele perdoa, nos limpa de todo e de qualquer pecado. No livro do profeta Isaías 43, versículo 25, está escrito: diz o Senhor: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Amém, irmãos? E é muito interessante quando a gente chama alguém que era uma vida muito cheia de pecados e vícios, essa pessoa se converte, Deus faz uma mudança, uma transformação. E às vezes você, quando chama essa pessoa para testemunhar, ele gasta uma grande parte do seu tempo falando do que passou. Deve esquecer pecados cometidos no passado. Deus esquece, então não precisa estar lembrando, trazendo à tona. Esquece. Então, tudo é motivo de sermos gratos a Deus. Nossa vida, ela precisa ser de gratidão sempre, por tudo. Agradecer a Deus por todas as coisas, até pelas aquelas coisas que nos prejudicam, que nos traz uma experiência de vida, é para não errar, para não cair de novo. Então, agradecer até pelos fracassos, né? Alguém que fracassa, né? Se você observar o que temos hoje de tecnologia avançada, as pessoas os pioneiros lá, não pegou nada pronto, foi com erro e acerto, né? Para, por exemplo, um carro funcionar, né? O Ford, né? Fez mais de 1000 tentativas. Então não é de uma hora para outra. Então eu tenho que agradecer sempre. Mas por que é que Ezequias, que foi tão abençoado, ele não aproveitou a oportunidade de testemunhar? Ezequias, meus irmãos, por incrível que pareça, após de uma cura tão fabulosa, ele se tornou orgulhoso. E por isso o Senhor o abandonou. Oh, meus irmãos, se você tiver uma experiência que Deus tirou o olhar de você, você está arruinado. A gente precisa reconhecer, porque Deus é que nos livra, nos faz sermos bem-sucedidos em todas as áreas da vida. Meus irmãos, isso é muito importante, né? Mas Ezequias se tornou orgulhoso. E aí eu quero trabalhar com vocês lá em 2 Crônicas 32, capítulo 32, na parte B, né, do versículo 30. Diz o texto: Ezequias prosperou em toda a sua obra. E aqui há uma grande diferença
do Ezequias, que quando estava enfermo, com uma enfermidade incurável, ele se humilhou, se prostrou, colocou o seu rosto, sua cara na terra, mas ele ficou famoso, chamou a atenção das nações, e por isso ele ficou orgulhoso, estava prosperando em tudo que fazia, a mão do Senhor estava sobre ele. E é um texto muito interessante, segundo o livro de Crônicas 32, no versículo 1, está registrado para a gente saber por que aconteceu. O rei da Síria, chamado Senaqueribe, ele pensou que podia invadir Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas, aí ficou ali, com a intenção de conquistar aquela cidade. Em 2 Crônicas 32, versículo 7, Ezequias ele teve uma atitude muito legal. Ele trouxe uma palavra de ânimo ao seu exército, simples, um exército diante do exército de Senaqueribe, era praticamente muito frágil, né? Mas ele disse o seguinte, versículo 2 Crônicas 32, 7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria. Senaqueribe era o rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Ele foi para lá com um grande exército, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Então, meus irmãos, ele, com uma atitude de fé gigantesca, ele dá uma palavra forte para o seu exército. Segundo Crônica 32, versículo 8, ele diz assim, com ele, quer dizer, com o exército inimigo está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O rei da Síria mandou o seguinte recado através do mensageiro para Ezequias. Está em 2 Crônicas 32, 14. Ele diz assim, sabe aquele inimigo que se agiganta e manda mensagens para que você fique com medo? Olha só que o rei inimigo mandou para Ezequias. De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? E ele disse, então como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? 2 Crônicas 32, 15, ele diz, nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Meus irmãos, quando você desafia Deus, você está correndo um grande perigo. 2 Crônicas 32, 20, veio a destruição total do exército inimigo dos assírios, porque o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Eles não tinham condições de vencer aquele grande exército inimigo. E o versículo 21 do capítulo 32 de 2 Crônica diz assim, e o Senhor enviou um anjozinho só, destruiu todos os homens valentes, destruiu os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, o rei, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Então não foi preciso nem Ezequias usar nenhum dos seus homens no exército. Um anjo do Senhor destruiu o exército inimigo. Mas o problema aconteceu depois da vitória, depois da fama,
Ezequias ficou muito famoso. Segundo Crônicas 32, 23, muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso, ele foi exaltado à vista de todas as nações. E a gente precisa tirar uma lição aqui, irmãos. Não é qualquer uma pessoa que sabe conviver com a fama. Tem gente que, enquanto está com a vida com dificuldades, se coloca aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, o Senhor o abençoa e muitos abandonam o Senhor. Esquece que o Senhor foi que fez com que ele progredisse na vida. E a gente vê isso em nossas igrejas. Se a gente fizer uma pergunta aqui, meus irmãos, por que essa igreja está tão vazia num domingo de manhã? Tenho certeza que muitos poderiam estar aqui, e pessoas que já foram extremamente abençoadas por Senhor e se esqueceram de honrar esse Deus que cuida de nós sempre. E aí Ezequias esqueceu disso, que foi Deus que deu para ele a saúde, que deu a riqueza, porque presente das nações, ele ficou muitíssimo rico. Vieram mensageiros da Babilônia, versículo 39, versículo 1 a 8 do capítulo 39 de Isaías, o texto que nós já lemos aqui. O rei da Babilônia, olha só que interessante, irmãos, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora estava restaurado, estava recuperado. E ele mandou presente e uma carta. Não sabemos qual a intenção dele ao fazer isso, mas ele fez como outros reis fizeram também. Capítulo 39, versículo 2, diz o seguinte: olha aqui o problema. Ezequias se agradou disso, isto é, da carta e dos presentes que o rei da Babilônia mandou, e ele então mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro. Mostrou para eles a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Diz o texto: não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Ele fez uma exibição dos seus tesouros, recebeu a visita, com presente, ficou empolgado, e ele mostrou prata, ouro, especiarias, os óleos aromáticos valiosíssimos, que na época era, sabe, só os poderosos podiam usá-lo, óleos essenciais, óleos finos. Ele mostra também todo o seu arsenal, tudo que se encontrava em seus tesouros. Aqui a gente tem que tirar uma lição, irmãos. Não é bom, não vale a pena se exibir, não vale a pena. Você se dá mal. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi, parece piada, mas diz que foi verdadeira. Um ricaço comprou um Mercedes-Benz AMG, aquele que tem uma maquininha poderosa com 585 cavalos. É um carro caríssimo. E ele foi para o interior passeando, encontrou um senhor simples do interior, que estava com uma carrocinha com um cavalo puxando, e ele parou o carrão e falou assim: olha, você tem um cavalo aqui, eu tenho aqui 585, e foi embora. Carro novo, não sabia dirigir muito bem, perdeu a direção, caiu dentro de uma água que estava lá, né? E o carro novinho ficou dentro d'água. Aí passou lá o camaradazinho com a carroça e perguntou: tá dando água à tropa? Pode ser piada, né? Mas ele começou a exibir. Me lembro também que eu, quando estava no primário, a gente, quando é criança, a gente fica meio bobo, né?
ou fica bobo depois fica velho, não sei mais. Criança também dá umas bobeiras. Eu ganhei do meu pai uma caixa de lápis de cor e fiquei tão empolgado. Aí cheguei na escola, aí a professora deu uma saída, foi lá tomar uma água lá fora, né? Naquela época era uma escola, ficava um distante da minha casa, né? E ela botou um aluno lá na frente, sentado no lugar dela, e falou assim: olha, quem levantar, você anota, porque para ninguém fazer bagunça. Criança já viu, né? O professor vai embora e faz uma bagunça danada. E o aluno ficou lá. Aí eu peguei minha caixa de lápis, mostrei para o colega: olha que eu ganhei. Aí ele foi, não sei se você ficou com inveja, deu um tapa, espalhou tudo. Aí eu levantei para catar os meus lápis, né? Sabe o que aconteceu? O menino anotou meu nome lá, Alci levantou. Quando a professora chegou: Alci, você levantou? Levantei para catar meus lápis. Bota a cara na parede. Naquela época é assim, você ficava com a cara lá no quadro, ela marcava no relógio, 2 minutos, 3 minutos, porque desobedeceu uma ordem. Mas só porque eu fui exibir os meus lápis. Não vale a pena. Enquanto a gente faz isso, a gente está sendo orgulhoso, vaidoso muitas vezes. E aí eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui nessa manhã: que tesouro você não perde a oportunidade de exibir, de mostrar para os seus amigos, seus visitantes? Seus troféus, seu carro novo, sua casa bonita, seus filhos. Ou mesmo a gente pode fazer outras coisas. A gente pode idolatrar pessoas. Às vezes um herói religioso ou um político. Eu mesmo já idolatrei o pastor Nilson do Amaral Fanini. Gostava de ouvir suas mensagens, copiava, anotava os seus sermões, né? Tem gente que ainda tem uma boa lembrança do famoso pregador Billy Graham, foi herói de muita gente. Tem gente que guarda heróis, um político famoso. Meu pai, por exemplo, idolatrava o Getúlio Vargas. Para ele foi um grande presidente. Então, não vale a pena a gente exaltar, né? Se exibir diante de pessoas. E a lição da vida do rei Ezequias nos mostra que durante o período das suas enfermidades, ele se apegou a Deus. Mas desde o momento que ele ficou famoso, ele então foi deixou de buscar o Senhor e pagou caro por isso. Ele perdeu a oportunidade de testemunhar. Dá para a gente fazer uma avaliação. Se em vez dele se tornar vaidoso, todos os reis que o visitaram e até mandaram um presente, ele testemunhasse do amor, da misericórdia de Deus, ele teria feito um bem, né? Eu creio que ele se esqueceu de honrar o Deus que o curou, né? Inclusive a derrota do exército inimigo foi pela mão do Senhor, né? Um exército poderosíssimo, ele vence. Tudo veio pela mão do Senhor. Irmãos, jamais devemos nos esquecer o que Deus faz por nós. E com certeza está muito além do que a gente pode mensurar ou até mesmo ver, muito além. Eu quero convidá-los a vocês abrirem suas Bíblias, segundo livro de Reis, 24, versículo 10 até o 17. Nabucodonosor leva cativo a nobreza de Jerusalém. Você lembra de que o profeta Isaías falou que por ele se exibir tanto, ele iria perder toda aquela fortuna? Se lembra do texto que nós lemos no início? Olha só aqui, presta atenção. Naquele tempo,
Os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Versículo 12. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do palácio real, conforme o Senhor tinha dito. Cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, todos os seus príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices, ferreiros, e a todo 10.000 ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais, os homens principais da terra. Versículo 16. O rei da Babilônia levou cativo para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. O rei da Babilônia constituiu rei em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matatias, e mudou o nome dele para Zedequias. Por que isso aconteceu? Porque não é fácil ser grato a Deus em nossas vidas. O ato de agradecer, até mesmo por coisas pequenas que a gente recebe do Senhor, coisas simples, pode transformar nossa rotina de vida. Essa lição a gente precisa aprender. Sejamos gratos em tudo. Não temos cidade permanente aqui, mas buscamos o que há de vir. Hebreus 13, 14 e 15. Por meio de Jesus, pois que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E o Salmo 103, versículo 1 diz assim, como diz esse salmo para a gente prestar atenção e a gente colocar em ordem. Bendiga minha alma o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Que Deus nos abençoe, nos faça compreender a sua palavra. Amém, irmãos? Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã. Essa palavra que o Senhor deixa para nós tomarmos cuidado com nossas vidas, Senhor. E não nos deixe, Senhor, por momento algum, nos esquecer do que o Senhor faz por nós em todos os dias das nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.